Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 3 ao dia 9 de agosto. E a gente vai começar já a semana com a energia de uma lua cheia, dessa vez no signo de Aquário. Então o Sol que está lá em Leão vai fazer esse confronto, né? Olhar de frente para a lua que está em Aquário. E aqui a gente está falando de uma energia muito voltada para o eu e para o outro na minha vida, para o coletivo, né? Para a coletividade e, de certa forma, para a nossa humanidade. Então a gente também aqui pode pensar em interesses pessoais e interesses do todo, né? Ou de todos. A gente pode pensar numa natureza mais explosiva, mais autocentrada do fogo aí leonino e também de uma energia muito racional e muito intelectual de Aquário. E o que tudo isso pode trazer num âmbito pessoal? Porque eu acho que aqui, né, o meu trabalho é muito voltado para o eu, né, para o que a gente pode fazer como trabalho de formiguinha mesmo, para fazer a nossa parte diante do todo. Então, sim, eu vejo pessoas que sentem esse chamado, esse propósito, né, para trabalhar com o coletivo, para fazer coisas maiores, digamos assim, mas eu acho que o nosso principal papel é a autotransformação, é a autorreflexão, é olhar para dentro e perceber que dentro de cada um existe uma chama, existe uma energia para a gente fazer, movimentar a nossa vida da melhor forma. E nesse movimento eu carrego quem está ao meu redor comigo, a minha própria energia, ela contagia todos que estão à nossa volta. Então o olhar, o foco, ele vai muito para o interno, mas no sentido de fazer esse movimento e nesse movimento também poder fazer pelo outro, pelo fora. Quando a gente está bem, é quando a gente consegue ajudar melhor as pessoas, é quando a gente está no nosso melhor potencial para fazer pelo outro também. Não adianta a gente querer salvar o mundo, fazer milhões de coisas, se dentro a gente não está bem, se dentro a gente não está se priorizando. Então eu acho que essa mensagem já se alinha muito com a energia dessa lua cheia, porque o leão aí, né, o eu está sendo chamado, a gente revisitar, a gente olhar para dentro, a gente perceber o que de fato a gente tem feito por nós mesmos, né? O quanto a gente faz porque a gente sente, porque a gente quer, porque a gente de certa forma precisa daquilo, ou do quanto a gente está fazendo isso pela aprovação social. Eu acho que essa é a questão principal aqui, o quanto a gente tem feito apenas pela aprovação, apenas porque todo mundo está fazendo, o quanto a gente tem tido esse comportamento de manada, de certa forma, e não está refletindo, será que isso faz sentido para mim mesmo? Então talvez seja uma semana da gente olhar para aquilo que a gente tem feito que já não faz mais sentido. Um exemplo, né, só para a gente entender. Às vezes você frequenta academia, né? Ou praticamente não frequenta, né? E não só por conta da pandemia, mas porque você não consegue ir o quanto você gostaria. No fundo você não gosta daquilo, mas só porque existe um conceito social do que é o corpo perfeito e de que a gente tem que ter esse corpo e que para ter esse corpo eu tenho que fazer essa construção muscular do meu corpo, a gente acaba entrando na academia, mesmo sem ter vontade, mesmo sem gostar. Então sim, o movimento físico ele é importante para o nosso corpo, mas às vezes você gosta muito mais de dançar, né, tranquilamente, sem ter nada ali muito repetitivo para fazer, e você não está fazendo aquilo que você gosta, você está fazendo aquilo que o outro, a sociedade, as pessoas dizem que a gente tem que fazer, porque no fundo a gente não aceita o nosso próprio corpo, no fundo a gente não olha pra gente e se reconhece como a gente é e aceita aquilo e ama aquilo, só porque não tá no formato ali do que o mundo ou a sociedade considera ideal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas armadilhas e elas podem estar muito fortes essa semana para a gente perceber para onde que a gente está indo e quem é a gente dentro desse processo. Então olha para o eu essa semana, né? Na questão emocional, pode ser que as emoções estejam muito afloradas aí, pode ser uma semana de muitas tensões, muitas emoções, muitas explosões, se a gente não estiver olhando para a gente. Então quando a gente vai para esse lugar do outro e a gente fica fazendo tudo pelo outro, né, para agradar, para suprir expectativas, né, para se colocar num lugar de aceitação, a gente às vezes acaba falando um monte de não pra gente para falar sim pro outro. E nisso a gente vai engolindo, a gente vai ficando irritado, a gente vai ficando estressado, e em algum momento aquilo vai explodir. É uma panela de pressão. Essa semana
semana, várias pessoas que estão aí vivendo com essa panela de pressão vão acabar explodindo, tá? E isso pode acontecer com a gente ou a gente ser essa panela de expressão. Se a gente não estiver colocando para fora essa energia, se a gente não estiver dando vazão e se valorizando cada vez mais, tá? Então cuida disso, olha para essa questão, ressignifica alguma coisa aí, porque eu acho que todo mundo tem algum ponto aí no eu, né, no nosso lugar do mundo aí, no nosso mundo, que acaba tendo alguma disfunção, alguma questão que a gente precisa olhar e trabalhar. Pode ser que isso fique mais claro essa semana e às vezes até pelo contrário, né, pelo desafio que vai surgir ali para mostrar que a gente não está se colocando em primeiro lugar. Então o pedido para essa semana é: se coloque em primeiro lugar, coloque o seu eu, a sua verdade, a sua vontade, de certa forma, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira a se valorizar, a viver a sua vida como alguém que está no palco dela e não alguém que está ali na plateia ou nos bastidores fazendo tudo pelo outro, para o outro brilhar. A gente também merece brilhar e cada um está aqui trazendo a sua luz própria para o mundo, para realizar algo que só você pode fazer. Mas se você não acreditar em você, como que você vai conseguir, né? Ninguém vai poder fazer isso por você. E por mais que o outro diga e te valorize, não vai ser suficiente, porque não é você que está sentindo aquilo de verdade, tá? Então essa é a mensagem para essa semana. Na segunda, a gente vai ter então o dia todo aí de lua em aquário, fazendo essa oposição com o sol em leão e trazendo a energia da lua cheia de tudo que eu acabei de trazer aí. Na terça, ela fica o dia todo ainda dentro dessa energia de aquário e ela vai entrar em peixe só lá no final do dia, às 11h30 da noite. Então, na segunda e na terça, principalmente, vai estar muito forte essa questão da lua cheia, das energias da lua em aquário. E uma outra questão que ela traz, que pode acontecer, é de chamar a gente para se desapegar de algumas questões do eu, do ego ali, que a gente insiste em manter para se proteger. A gente acha que está, de certa forma, evoluindo, progredindo, mas no fundo tem alguma coisa ali que a gente insiste em segurar, porque no fundo a gente acha que aquilo nos protege de algo, de um sofrimento. Então, às vezes, um medo sem sentido, que não faz mais sentido a gente manter, um apego a alguma questão, alguma situação, alguma pessoa, tudo isso pode voltar para a gente poder ressignificar, para a gente soltar esses apegos do ego, tá? A gente vai ter que olhar o que é o eu verdadeiro ali mesmo, sentindo, vibrando naquilo, e o que é no fundo só o meu ego infantil, a máscara que eu vesti para me proteger, tá? E isso tem uma razão de ser, coube até aqui, né? Foi trazido por alguma razão, mas não faz mais sentido manter a partir de agora, tá? Outra questão que pode surgir aí, na segunda, Mercúrio vai fazer uma oposição a Saturno, e Saturno é o regente de Aquário, então querendo ou não tem um toque ali nessa energia. Pode ser que memórias do passado surjam para a gente também perceber essas questões, então para a gente ressignificar, para a gente desapegar, tá? Pode trazer uma mente mais rígida, né? Então eu sinto essa necessidade, mas ao mesmo tempo eu fico presa naquilo, eu fico rígida, né? Aquela corda que quanto mais puxa, parece que mais ela estica para criar essa resistência. Então cuidado com essa mente muito rígida, cuidado com essas memórias, cuidado com essa sensação de ser sempre vítima das situações. Enquanto a gente não sair dessa posição, a gente vai invariavelmente sofrer, a gente vai atrair situações para demarcar aquilo dentro da gente, para reforçar aquele sentimento. Então cuidado com isso, tá? Esse Mercúrio ele está saindo do signo de Câncer, que é essa questão familiar, essas dores emocionais que a gente fica guardando, essas mágoas antigas, sabe? Que no fundo a gente acaba tendo. E esse confronto aí é para fechar tudo isso, é para a gente deixar de uma vez por todas o passado para trás. E quando ela entrar em Leão na quarta-feira, a gente poder ressignificar e reconstruir um novo eu. Porque se a gente trouxer esses apegos, se a gente trouxer essas dores e essas mágoas, elas vão continuar se repetindo. E esse novo eu, no fundo, ele vai ser um velho eu repaginado, né? Então a gente acha que está evoluindo, que está se transformando, mas a gente não está olhando para aquilo lá atrás, aquilo que eu carrego inconscientemente dentro de mim. Então essas memórias, essas situações, essas feridas que vão ser tocadas, no fundo é para a gente curá-las, é para a gente olhar para elas e não é para a gente ignorar, rejeitar e fingir que não está acontecendo. Então presta mais atenção aos sinais essa semana, pode ter alguma coisa nesse sentido aí. Na terça-feira, como eu já comentei, a partir das 11h30 da noite a Lua vai entrar em Peixes e vai passar quarta e quinta ali também nesse signo.
Dentro dessa energia, a Lua vai fazer muitos bons aspectos no céu, conversas muito positivas que vão trazer uma abertura energética para a gente. Para quê? Para a gente continuar nesse processo de cura, de ressignificação, de abertura, de insights, de conexão com a nossa intuição. Então vai ser um momento perfeito para a gente receber insights, receber intuições, saber o que fazer e permitir que essas curas aconteçam. E o que é cura, na verdade, né? A minha visão sobre a cura é muito mais ressignificar, soltar, desapegar, sabe? É quando você vê uma situação que antes doeu de outra forma, nada mais que isso. Porque se a gente fica focando na cura, muito nessa questão até da medicina mesmo, né? Eu tomo um remédio, eu fico bem magicamente. Não é bem assim que funciona. Enquanto a gente esperar a situação mudar, aquilo externo mudar para eu me sentir melhor, eu vou ficar presa naquilo, tá? Então é realmente ressignificar de dentro para fora, é ver a situação, as pessoas, o que aconteceu com você de uma outra maneira. E isso só vai acontecer quando a gente olhar de novo para aquela situação e olhar de uma outra forma e sentir aquilo diferente. Se eu voltar e eu ainda sinto aquilo que despertou em mim, eu preciso continuar tentando, eu preciso continuar buscando de certa forma, mas é possível sim. E essa energia da Lua em Peixes, ela deixa a gente mais sonhador, mais inspirado, mais conectado com a nossa própria essência, com a nossa própria alma e com as mensagens que podem chegar pra gente. Então esteja atento, né? Liga essa antena aí que capta tudo. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não tem tanta, mas não é porque não tem essa conexão, é porque simplesmente não treina, não tá aberto, né? Às vezes tá focando em coisas muito materiais e não que isso seja errado, apenas não tá dividindo o foco, porque a gente tá aqui, a gente tem que viver aqui sim, mas a gente pode também estar conectado com tudo que tá ao nosso redor, de uma maneira mais sutil também, porque existe, não é porque a gente não vê que não existe, né? A gente está aqui usando a internet para fazer essa conversa, né? E eu aqui na França, você aí onde você mora e a gente está conversando de alguma forma. Então tudo isso é possível graças a algo sutil, algo que eu não vejo. Da mesma forma, a energia sutil ela está em tudo que existe. E quando a gente aprende a se conectar com ela, a gente sabe que a gente tem acesso a todas as informações possíveis sobre tudo, porque tudo está contido no todo e a gente consegue acessar com mais facilidade. Então treina isso essa semana e eleva a sua frequência para acessar essa energia mais positiva e elevada de Peixes, porque o contrário também é desafiador, né? A energia sombra de Peixes, se a gente continuar vibrando baixo ali, não conseguir superar aquelas questões que eu comentei, né? De apegos, de mágoas, de questões do passado, pode ser que seja mais desafiador sim esses dias, porque essas memórias e essas questões acabam soterrando a gente, sabe? Deixando a gente sobrecarregado, pesado, e a gente pode cair nessa questão do sofrimento, do vitimismo, sentir uma certa confusão mental. Então muito cuidado com isso, porque vão existir sempre duas frequências para a gente acessar, tá? E a gente vai ter as duas tão disponíveis quanto. A questão é o que eu escolho vibrar, o que eu escolho viver na minha vida hoje, mesmo que não seja da maneira que eu espero, mesmo que não seja da maneira que eu gostaria, amanhã eu posso fazer isso acontecer, mas não desista, não deixe que as coisas tenham tanto poder assim sobre você, principalmente as questões externas, tá? A gente pode escolher sim como a gente se sente, como a gente vibra dentro da gente, é só olhar para aquela questão, para aquela situação de uma nova maneira. Na sexta, a partir das 10 da manhã, a Lua vai chegar no signo de Áries e vai passar todo o fim de semana ali. Então vai ser um fim de semana para a gente estar mais atento com a energia de ação, de movimento, de força que Áries traz. Se a gente não gastar essa energia de uma maneira tranquila, com sabedoria, né, fazendo exercícios, se dedicando a algum projeto, trazendo à tona essa coragem, às vezes que a gente precisa para resolver uma questão que a gente vem procrastinando, enrolando há muito tempo, a gente pode cair na pressa, na pressão, na irritação. Então aqui é muito mais provável que aquela questão que eu falei, né, das pessoas estarem mais explosivas, aconteça com mais facilidade. Então aquilo que a gente veio carregando durante toda a semana, todas as questões emocionais que eu não olhei, que eu reneguei, que eu não, né, soube ressignificar de alguma forma, vai voltar e aí eu explodo, e aí eu coloco tudo para fora, e aí vem questões para a gente resolver. Cuidado com isso, cuidado para não descontar em ninguém as suas questões mal resolvidas. Usa essa energia, canaliza essa energia de alguma forma. Exercício físico é um ótimo exemplo para isso, uma ótima canalização, né, dessa energia, ou você realmente descontar essa raiva.
raiva, porque não é errado sentir raiva. A raiva é uma energia de movimentação para a nossa vida. Imagina se a gente vivesse num universo em que todo mundo fosse meio parado, meio apático. Imagina as pessoas dessa forma. A gente sempre conhece uma outra pessoa que é assim, é do jeito dela. Ela não consegue sentir raiva, ela não consegue se movimentar. Percebe como é a vida dessas pessoas. Geralmente são pessoas mais lentas, são pessoas que até têm ganho de peso, são pessoas que não conseguem reagir às coisas, ficam na inércia. Então, se todo mundo fosse assim, a gente não conseguiria evoluir. Então a raiva, ela tem um porquê, ela tem uma serventia. Ela pode servir para a gente se defender, ela pode servir para a gente se movimentar. Então existe uma razão, nada no universo está solto, nada no universo é aleatório, é à toa. Só que a gente que não consegue lidar com essa energia, e porque existe na sociedade uma demonização dessa energia também, né? Então a gente acaba reprimindo, mas uma hora que ele explode, porque a raiva ela é tão forte que ela vai querer sair, ela vai encontrar vazão para isso. Então libera essa energia de alguma forma, tá? E vai ser muito importante nesse processo, porque senão pode acabar caindo nessa pressão, nessa explosão que a gente sente, tá? Então fim de semana para cuidar um pouquinho mais, estar mais atento. E, inclusive quando alguém vier falar com você e for mais ríspido, né, tentar descontar essa energia, respira fundo e pensa que não é pessoal, tá? Mas claro, você não precisa ficar aguentando ninguém, se afasta, né, vai fazer suas coisas e tá tudo certo. Ou avisa a pessoa, né, que talvez ela esteja precisando usar essa energia, canalizar essa energia de uma outra forma, talvez juntos, né, se é um casal ali, uma família, você pode conversar com as pessoas e fazer um passeio de bicicleta, fazer alguma coisa juntos. Eu acho que isso libera a energia de uma maneira muito positiva. Então sempre vai ter uma forma melhor de lidar com as questões e com as situações da nossa vida. Então vamos para a cartinha da semana e incrivelmente caiu uma cartinha que já caiu, acho que é a terceira ou a quarta vez que ela está saindo, e nada é por acaso no universo. Então eu vou trazer ela aqui mesmo assim e a gente vai refletir o porquê aí. Então essa semana, ó, a gente tirou a cartinha Inocência. Eu acho que faz pouco tempo atrás que ela saiu. E ela é a carta do Sol no tarô tradicional. E eu gosto sempre de trazer isso porque é muito significativo, é muito simbólico o que essa carta representa. Primeiro que o Sol, né, numa vibração mais alta, é uma energia de vitalidade, de força, de coragem, que está muito relacionada com a energia do Sol em Leão atualmente, né? É realmente o Sol em todo o seu brilho, em toda a sua expressão. Se a gente pensar também na questão do eu, do ego que precisa ser trabalhado, é uma energia que traz muito a questão da autoestima, né? Então, para a gente olhar para a gente e reconhecer na gente aquilo que a gente já tem de bom, quais são as nossas qualidades, né, intrínsecas e inatas. Todo mundo vai ter algo de bom para sair de dentro de si, para ser colocado no mundo. Então que a gente comece a se tornar esse sol, né? Essa pessoa que brilha na nossa vida, a pessoa que mais brilha, porque nós precisamos estar em primeiro lugar e estar no centro da nossa vida. Voltando para essa questão da inocência, que é o tema dessa carta aqui nesse tarô que eu uso, que é o tarô do Osho. Inclusive, se você tiver interesse em adquirir esse tarô, em ter ele, porque se alguém me pergunta, né, eu quero começar a estudar o tarô, eu quero, né, usar esse oráculo, né, e ter esse estudo arquetípico das cartas, eu com certeza recomendo começar por esse tarô, porque ele é maravilhoso, ele tem mensagens, ele tem, né, uma simbologia própria, ele fala muito com a nossa alma, as mensagens elas são muito poderosas, né? Enquanto o tarô tradicional, às vezes ele tem um significado muito direto, muito, é isso. Então não é uma questão de significado, é uma questão de uma mensagem, de uma reflexão na sua vida naquele momento. Eu vejo muito dessa forma, né? Como o universo se comunicando com a gente dessa maneira. Então eu vou deixar o link aqui embaixo de uma biblioteca do Despertar que eu tenho, né, no meu site, onde tem vários títulos, várias coisas para você acompanhar lá, se você tiver interesse em despertar cada vez mais para esses temas que eu trago sempre aqui. E lá também vai ter esse tarô, né, que tem essas cartinhas que eu uso aqui toda semana. Mas voltando à mensagem, né, a questão da inocência, é de novo a gente voltar para essa questão de ver a vida com mais inocência, a gente resgatar a nossa criança interior. E aí é outra questão que essa carta traz.
é o momento da gente resgatar o nosso verdadeiro eu, que ele é muito mais inocente, ele é muito mais criança mesmo, no sentido mais puro da palavra. Não é a criança infantilizada, a criança necessariamente mimada que a gente pensa, né? Logo quando a gente pensa numa criança, mas aquela criança maravilhada com as coisas, aquela criança pura, ingênua, que vê a vida com tanta beleza, sabe? Semana passada eu fui num restaurante, né, jantar, e tinha uma menininha tão linda, assim, ela era toda delicada, assim, ela estava vestida, parecia uma princesinha, né? E eu achei muito bonito o que aconteceu, porque quando terminou de comer, a garçonete foi retirar os pratos e ela olhou bem assim para a garçonete e falou assim: nossa, estava muito delicioso. E eu achei aquilo tão genuíno, tão infantil, mas num sentido tão puro. Ali eu vi essa inocência, essa carta ali expressada. E eu pensei, né, o quanto muitas vezes a gente vai num restaurante e come um prato delicioso e a gente não elogia, a gente não fala que estava bom realmente, a gente simplesmente come, muitas vezes nem percebe muito o gosto, né, da comida e vai embora. Então é esse resgate, sabe? A gente ser mais genuíno, a gente elogiar, a gente ter essa troca com as pessoas. Quantas vezes a gente elogia alguém, né? A gente faz tudo para receber elogios, para ser reconhecido, mas a gente mesmo, será que a gente elogia as pessoas? Será que a gente fala quando a gente gosta? A gente adora ver defeito, a gente adora colocar defeito nas coisas, nas pessoas, mas será que a gente vê o lado positivo delas também? Então, olha as reflexões profundas que estão saindo aqui, porque eu percebo essa repetição da carta para mostrar pra gente, é isso que a gente precisa olhar, é isso que a gente precisa fazer de verdade. E enquanto a gente não aprender, não vai sair outra carta, porque a energia é a mesma. A gente precisa voltar e ressignificar aquilo, entende? Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês e eu aproveito para deixar essa pergunta. E a minha pergunta é: quais são as suas 3 maiores qualidades? Eu quero que você deixe para mim aqui embaixo, porque eu quero que você olhe com esse olhar mais positivo para si mesmo, que você veja o tudo de bom que você já tem. E aí eu faço o convite também para você elogiar alguém durante essa semana, para você genuinamente, você não vai necessariamente elogiar uma pessoa que você já gostaria de elogiar, você vai perceber, deixar acontecer, deixar o universo te trazer algo legal e você vai genuinamente fazer. Pode ter certeza que só de mudar o seu olhar, você vai começar a perceber que tem muitas e muitas razões para você elogiar e para você fazer o bem, tá? Então, pensando em mim agora, eu gosto de responder também para incentivar vocês. Eu acho que as minhas 3 qualidades, e eu não tinha pensado nisso antes, porque as perguntas elas vêm para mim na hora, assim. Eu acho que é a sensibilidade, a generosidade e a inteligência. Eu acho que é algo que eu reconheço e que eu honro em mim e na minha essência. Então, eu espero que você responder aqui também quais são as suas 3 maiores qualidades. E aproveitando essa questão do sol interior, do sol pessoal, do brilho pessoal, né, desse eu verdadeiro que a gente vai resgatar muito no mês de agosto, eu vou deixar aqui também o link da live que eu fiz semana passada, falando sobre as energias do mês. Eu trouxe muitas reflexões profundas sobre isso e no final eu fiz uma meditação que fala justamente desse resgate do nosso eu verdadeiro. Ficou muito bonita, muito profunda mesmo, com uma energia muito poderosa e eu ficaria feliz se você sentisse, né, de acessar essas informações e principalmente de fazer essa meditação para se conectar, se realinhar, né, se reintegrar aí com o seu eu verdadeiro que pulsa dentro de você. Ah, e um último convite que eu queria fazer para você que se interessa por astrologia, e provavelmente se você está aqui, né, você se interessa, é que no final de agosto, no dia 24, né, na semana ali do dia 24, eu vou fazer uma jornada de astrologia quântica e eu vou fazer praticamente um mini curso gratuito sobre astrologia, tá? Com a minha visão, com o meu olhar, dentro de tudo que eu trago aqui, para você aprender a olhar para o seu mapa. Então, se você não sabe nada, você vai sair dessas 4 aulas sabendo pelo menos identificar algo sobre você ali, tá? Olhando para esse espelho que é o seu mapa astral. E mesmo você que já conhece um pouco, eu convido você a se inscrever porque eu vou trazer a minha abordagem, tá? E isso pode trazer novos insights para você sobre o seu próprio mapa, se você já conhece um pouco ou não, tá? Então, em ambos os casos, eu vou deixar o link aqui e eu convido você a se inscrever e a estar comigo gratuitamente nesse mini curso que eu chamo de Jornada de Astrologia Quântica. Ah, e eu também vou deixar a meditação de lua cheia, se você sentir, enfim, afinidade, quiser se conectar a essa energia, também vou deixar o link aqui embaixo.
Então eu desejo uma linda semana para você, que seja uma semana incrível de reconexão com muitas coisas boas na sua vida, com o seu eu verdadeiro, e que esse eu verdadeiro viva coisas maravilhosas, porque a gente está aqui para isso, a gente está aqui na Terra para viver a nossa melhor experiência do que é ser humano. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau!